Morte súbita nos esportes. Situação trágica. E se você quiser entender um pouquinho mais como a gente consegue prevenir isso para você diminuir esse risco disso acontecer com você, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Então vamos lá, assunto bem complicado, gente. Às vezes a gente tem uma noção de que porque a gente é atleta, a gente não vai acontecer com a gente, sabe? Eu não fico doente, eu sou atleta, meu coração é bom, eu não vou ter esses problemas que acontecem com o resto da população. Pois bem, aí a gente entra num negócio que é o paradoxo do atleta, tá? Do risco. O que acontece? É uma contradição. Se vocês viram meu teste, meu vídeo aqui sobre VO2 máximo e longevidade, realmente existe essa relação. Então, as pessoas que têm VO2 mais alto são as pessoas que vivem mais, que morrem, têm menos risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, elas morrem menos. Mas isso vai acontecendo ao longo da sua vida, ou seja, você vai treinando e você vai melhorando sua saúde, você vai morrer menos. Agora imagina uma situação que a gente tem duas pessoas, uma está caminhando ou sentada ali no sofá, trabalhando, tudo tranquilinho, e a outra está fazendo uma prova de XCO, e a frequência dele está lá 185 por 1h20. Quem que você acha que tem mais chance de morrer se ele tiver algum problema no coração? Com certeza é o cara que está no XCO, tá? Então, essa é a contradição. Sim, seu risco é menor a longo prazo, mas durante a atividade física, seu risco é maior, porque você está levando seu coração ao extremo. Por isso que é tão importante a gente avaliar, tá? E outra coisa, a gente teve agora recente a morte do jogador de São Paulo, uruguaio, e bem trágico, né? Ele estava em campo, existiam médicos ali, ambulância, tinha um desfibrilador, porque morte súbita, para a gente salvar a pessoa, a primeira coisa que a gente precisa é um desfibrilador e alguém que saiba usar, né? Então, mas tinha lá. Agora você imagina você, ciclista, está fazendo uma trilha, Brasil Ride rolando, você está lá 70 quilômetros para dentro do mato, você acha que vai chegar a quanto tempo esse desfibrilador, esse médico? Então, seu risco é bem maior, tá? Como que a gente faz para evitar essa situação tão trágica que acontece no esporte? Que é uma coisa muito trágica. Uma pessoa jovem, atleta, que morreu. Cara, isso é devastante, né? Então, como que a gente evita? Prevenção. Esse é o caminho. A gente tem que prevenir essa morte súbita, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer alguns exames. E aí a gente tem que determinar a causa, porque tem aquela noção também de que o cara é jovem, um atleta de 20 anos, 16 anos, ele não vai ter nada, porque ele é jovem, não tem doença. Jovem não tem doença. Outra falácia, tá? Não é isso. Jovem tem doença e geralmente eles morrem por outra causa, mas é morte súbita do mesmo jeito. Eles morrem por arritmia, geralmente, gerada por alterações estruturais do coração. Provavelmente uma coisa genética, que ele já nasceu com aquilo, tá? Então é legal procurar o médico e aí a gente consegue fazer uma avaliação, uma história familiar. Então você pergunta, teve morte na família, morte jovem e tal, e um eletro. Geralmente, um eletro e uma boa história, a gente já vai ter já vai dar para excluir muita coisa, tá? Lógico, se a gente tem mais recurso e tal, a gente pode ir para aprofundar essa investigação e também conforme os achados que a gente vai ter nisso. Tem um eletro alterado, tem história familiar, a gente vai procurar mais coisas, tá? Nós, velhinhos, atletas master, acima de 35 anos, tá? Jovens a gente considera abaixo dos 35, acima dos 35 somos nós aí, os master. O que acontece? Geralmente a causa da morte é por infarto, tá? Então, ao longo da vida, a gente foi lá depositando plaquinhas lá nas nossas artérias e uma hora uma estourou lá e ocluiu uma artéria do nosso coração e a gente infartou, fez um infartão grande e morreu, tá? Essa é a principal causa entre os atletas master. Ou seja, dá pra gente avaliar também, dá pra gente procurar, tá? Como que a gente faz isso? Às vezes só o eletro não vai funcionar, porque o eletro em repouso, você não vai ter uma demanda maior por oxigênio nesse músculo do coração e aí acaba não aparecendo nenhuma alteração no eletro.
Mas se a gente estimular, então a gente costuma fazer um eletro, um ecocardiograma e um teste de esteira, tá? Olha lá, às vezes a pessoa também fica pensando, primeiro, eu sou atleta, não fico doente, não tenho esse problema e tal. Mas tem muito atleta que chega aqui para mim com colesterol LDL lá em cima, tá? Tem dieta envolvida nisso, tem genética, tá? Às vezes o cara tem na família problema de colesterol alto e o nosso fígado produz muito colesterol. Então existe, tá? Acontece bastante. E a outra coisa é o cara a primeira, ele não tem sintoma. Não é que, eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma palpitação. O primeiro sintoma pode ser a morte súbita. Então, isso acontece bastante, tá? O primeiro sintoma daquele problema foi a morte. Isso acontece tanto no jovem como no master. Então, a gente tem que ficar atento com isso, tá? Não espere sintomas, tem que avaliar. E aí, eu gosto de falar da diferença de um teste de esteira, quando ele é feito para paciente e quando ele é feito para atleta, que é diferente. Teste de esteira, quando a gente faz lá com o paciente mais velho, de 60 anos, ele não faz atividade física, a gente vai trabalhando um protocolo que tem muita inclinação, às vezes para o cara nem correr muito, que é perigoso, não tem equilíbrio. E aí usa-se aquela fórmula do 220 menos a frequência cardíaca, chegou ali próximo da frequência cardíaca máxima predita, que é essa pela fórmula, a gente interrompe o teste e beleza, deu para avaliar. Muitos testes são submáximos, não são testes máximos, e aí entra uma outra questão. Para o atleta, acaba sendo muito submáximo, tá? Caso anedótico aqui, eu tenho um paciente de 64 anos, fez um teste de esteira, atingiu 157 de frequência cardíaca, que era o previsto para a idade dele lá por essa forma. Ele veio aqui numa avaliação comigo, ele é atleta, ele treina, anda muito de bike, ciclista desde jovem. E aí a gente fez um teste de máscara com VO2 e aí a gente levou ele ao limite mesmo, tá? A gente não interrompe o teste, diferente desse teste de esteira, você alcançou lá a frequência cardíaca máxima, o teste termina. No teste de VO2, a gente vai até o limite. E aí é o paciente que interrompe. Então, a hora que ele parar de pedalar, a hora que ele falar que não aguenta mais, é a hora que a gente termina o teste. Ele atingiu 181 de frequência cardíaca máxima. Olha a diferença. Ou seja, a gente não viu o eletro dele nesse período de 160 a 181 no teste de esteira, porque não foi testado. Não sei se aconteceu alguma alteração ali. E ele fica nessa intensidade durante os treinos dele, tá? Ele tem treino lá que ele tá 160, 170 de frequência, ele gosta de subida. Então a gente tem que avaliar isso também. Então, se você vai fazer um teste de esteira, tem que avisar, sou atleta, eu faço atividade física, minha frequência máxima é tal, que eu já medi no meu relógio, a frequência cardíaca é individual, não tem formulinha, se você é atleta, você faz intensidade alta, você sabe sua frequência cardíaca máxima, é aquela que deu no dia que você fez o tiro, é aquela que está no pico da subida lá e sua frequência está batendo lá em cima, essa é a sua frequência cardíaca máxima, tá? Inclusive, use ela aí nas suas zonas de treino, porque essa é a certa. Beleza. Então tem essa diferença, tá? Fale para o cardiologista e tente ir no máximo mesmo. Se você tem mais recursos, tá mais interessado, já falei aqui, tem vídeo, vou deixar aqui falando sobre teste de VO2. E aí a gente vai até o máximo, a gente vai avaliar o VO2, vai avaliar eletro. Esse é um teste bem legal, a parte respiratória, então a gente consegue ver se tem alguma incoordenação de ventilação ou alguma alteração pulmonar. Tem muito mais dados, inclusive para a saúde, num teste de VO2 máximo, tá? Vini, preciso fazer? Não precisa fazer. Dá para a gente fazer com o teste de esteira. Mas o que eu recomendo é que a gente seja avaliado, tá? Se você é um atleta master aí, eu acho que é mais importante ainda a gente ter uma periodicidade nessa avaliação, porque as coisas mudam de um ano para o outro. Então a gente recomenda que faça exames uma vez por ano, tá? Se acontecer alguma coisa, aí você aumenta, mas uma vez por ano é o recomendado para você avaliar essa parte cardiológica. O atleta jovem dá para a gente espaçar um pouquinho mais, porque é isso. Se a gente descartou qualquer alteração cardiológica dele, dá para a gente ir um pouquinho além. Mas é isso também. Se o cara é muito atleta mesmo, tá treinando bastante, vale a pena a gente dar uma investigadinha de vez em quando, tá?
Isso é importante e assim, eu não quero deixar aqui a mensagem de que eu preciso fazer exame para fazer atividade física. Não é esse o caso, tá? Se você vai fazer uma atividade física, está saindo do sofá e vai fazer caminhada, vai fazer atividade moderada, vai na academia, você não precisa fazer esses exames, tá? Se você tiver condição, recomendo que você faça. Mas a gente não quer botar mais um obstáculo para as pessoas começarem uma atividade física. O que eu estou falando aqui é para pessoas que vão ao limite, tá? Então, se você é um atleta mesmo, um atleta amador, mesmo que seja um atleta de final de semana, você está jogando sua frequência cardíaca lá em cima. Então, quando a gente entra nos domínios de intensidade alta, você tem que fazer isso, tá? Porque é aquilo que eu falei. Se você tiver um problema lá no meio do mato, não vai ter o que fazer. Provavelmente você vai ser mais um número lá na estatística, tá? Infelizmente, essa é a realidade. A gente tem que prevenir. Prevenir, tem que fazer esses exames que eu falei. Beleza, gente? Isso é uma coisa bem complexa, mas sim, é importante, porque eu vejo muito, muito, muito. Nossos atletas têm uma noção aqui de que eles são Superman, que não vai acontecer nada, mas a gente viu aí recente, atleta de Ironman falecendo, dormindo, atleta de Ironman também que infartou e teve que fazer cirurgia cardíaca. Então, acontece, gente. Acontece, tá? Não, você não é o Superman, você é uma pessoa normal, suas artérias entopem também. Vamos avaliar, beleza? Tem mais. Mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda vai ter um caso ou outro que a gente não vai conseguir prevenir, tá? Porque tem coisas que não aparecem em nenhum exame. Então ainda tem essa parte. Mas a maioria a gente vai conseguir. E é esse que é o plano. Por isso que a medicina do esporte existe. Essa é a nossa primeira função, é evitar a morte súbita, prevenir morte súbita no esporte. Beleza, galera? Fica essa dica aí. Façam algum exame, procure algum médico, se cuidem, tá? Nós somos seres humanos como todos os outros. Beleza? Fica a dica e treinem consciência. Manda isso para os seus colegas aí que estão há anos sem fazer nada de exame. Tem convênio e não foi nem fazer um examezinho, não custa nada, gente. Você já paga o convênio, vamos usar, vai. Faça alguma coisa. Então, encaminhe esse vídeo, deixa um joinha. Se você curtiu, siga a gente, segue a gente aí no canal, que a gente vai crescer e vai trazer muito mais informação para vocês, beleza? Sempre em treino e consciência. Valeu!